Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui numa EBD online, justamente em função das mudanças de programação que nós tivemos por conta de toda essa pandemia do coronavírus, não é? Eu sei, eu concordo com você. Nada disso é agradável, nada disso nos é confortável. Mas nós entendemos que é algo necessário na vida da nossa igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Se você parar para pensar bem, este mês de março de 2021 nós temos taxas de óbito maiores do que nós tínhamos em março de 2020. Por isso entendemos que é preciso que nós tomemos ainda mais cuidado com os membros da nossa igreja. Como seu pastor, eu quero contar com a sua compreensão e com a sua solidariedade. Nada disso é uma decisão fácil para mim ou para a nossa liderança, mas ainda assim nós entendemos que é melhor pecar pela cautela do que pela falta de cuidado com os irmãos. O dia que eu, como pastor, for me apresentar diante do Senhor, me apresentar como servo do Senhor e responder pela maneira como eu conduzi o rebanho do Senhor, eu quero ter a consciência tranquila de que ainda que eu tenha os meus erros, eu zelei e busquei no melhor das minhas forças o bem do nosso povo. Mas vamos começar a nossa aula? Você vai perceber que a nossa aula hoje, na verdade, vai ser diferente do modelo que a gente normalmente faz. O que eu quero fazer hoje com você é uma reflexão sobre o livro de Oséias. Nós falamos sobre ele na aula passada, nós terminaremos na próxima aula presencial que nós tivermos, mas hoje eu queria fazer uma reflexão, porque você que é nosso aluno já sabe muito bem. Nós não queremos aprender apenas conteúdos bíblicos, mas nós queremos ser capazes de refletir os conteúdos bíblicos e aprender para colocar em prática nas nossas vidas também, para que assim nós possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos refletir o Senhor Jesus Cristo às pessoas à nossa volta. Nós vamos então falar sobre Oséias. E você precisa se lembrar que Oséias era um profeta no reino de Israel, mas quando Israel era reino do norte. Lembre-se que Saul foi o primeiro rei de Israel, depois nós tivemos Davi e depois de Davi, Salomão. Quando Salomão falece, o seu filho Roboão assume o trono, mas pela sua inabilidade política, pela sua insensibilidade política, ele acaba dividindo o reino. 10 tribos e meia resolvem seguir Jeroboão primeiro e se tornar assim reino do norte, que continua com o nome de Israel. A sua primeira capital é Tirza, depois passa a ser Samaria. E o reino do sul continua com Roboão, 2 tribos e meia continuam seguindo Roboão. O nome desse reino do sul é Judá e a sua capital é Jerusalém. Bom, Oséias foi um profeta enviado pelo Senhor para profetizar, para levar a palavra do Senhor a Israel, o reino do norte. E ele começou o seu trabalho ministerial ali por volta de 784 a.C., no período de Jeroboão II, não o primeiro, mas segundo, que veio bem depois de Jeroboão I. Oséias exerceu seu ministério profético ali em Israel por aproximadamente 60 anos, até aproximadamente 722 a.C. E durante o seu ministério passaram 6 reis ali pelo trono de Israel. Quando começou seu ministério, Israel vivia uma época de muita prosperidade econômica debaixo do reinado de Jeroboão II. Mas ao mesmo tempo que havia muita riqueza econômica, existia também muita degradação moral. Havia muita idolatria, muita promiscuidade, muita corrupção, injustiça e desigualdade social, muita exploração dos mais pobres por parte dos mais ricos e muita ostentação também naquela sociedade. Você já viu isso em algum lugar? Pois é, essa era a realidade de Israel na época de Oséias. Bom, a questão é que Oséias, como profeta do Senhor, pregava contra essas coisas e avisava que viver nesses pecados traria consequências futuras muito sérias à nação. Mas infelizmente o povo não dava ouvidos a Oséias, não se importava. O povo realmente acreditava que, em primeiro lugar, a sua prosperidade financeira é sinal da aprovação do Senhor e, em segundo lugar, que nenhum mal lhes sobreviria porque agora eles estavam prosperando. Eles acreditavam que, se qualquer coisa acontecesse, eles poderiam confiar no dinheiro que tinha, e o dinheiro resolveria os problemas. Mas Oséias aponta que não. Aponta que a realidade não é assim tão simples. Aponta que eles jamais deveriam confiar na prosperidade
financeira, porque o Senhor lhes traria juízo pelos pecados que eles viviam. Mas como eu disse, o povo não dava ouvidos, consideravam Oséias apenas um pessimista antipatriota. Mas a questão é que Oséias conseguia ver além da prosperidade econômica. Oséias via que a degradação moral da sociedade, ela levaria a um enfraquecimento do tecido social que mantinha a sociedade, a comunidade unida. E com isso, no futuro, haveria uma desintegração da própria nação. É exatamente isso que Oséias aponta. Degradação moral leva a enfraquecimento do tecido social, e enfraquecimento do tecido social leva a desintegração da nação. Basicamente, Oséias dizia: não confiem na prosperidade econômica, voltem-se ao Senhor e se arrependam dos seus pecados, senão o Senhor trará toda a nação a juízo. O povo não deu ouvidos, mas Oséias ainda assim insistia na sua pregação. E como ele disse, como ele profetizou, de fato aconteceu. Os anos seguintes, depois da morte de Jeroboão II, foram anos de declínio econômico. O que acontece é que depois da sua morte, da morte de Jeroboão II, seu filho Zacarias assumiu o trono, mas reinou apenas por 6 meses, porque ele foi assassinado. O seu assassino toma o trono no seu lugar, mas também fica apenas 1 mês no trono e é também assassinado. E a verdade é que nos próximos 30 anos de Israel haverá uma sucessão de golpes de Estado, uma sucessão de assassinatos no trono de pessoas tentando tomar o poder. E aí você já entendeu qual é o cenário, né? O cenário é de instabilidade política. E nós sabemos, instabilidade política gera instabilidade econômica. Nesses 30 anos de golpe atrás de golpe, o que houve foi um contínuo empobrecimento da nação. E toda aquela prosperidade financeira que existiu no início começou a desaparecer. Foi literalmente escorrendo pelos dedos do povo. E o país como um todo foi se enfraquecendo e se empobrecendo. É justamente nesse contexto que o profeta pregou o que nós vemos em Oséias capítulo 4, verso 6, quando o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Quando o profeta diz isso, nós precisamos lembrar que conhecimento na Bíblia não é apenas conhecimento teórico. Conhecimento do Senhor é conhecer o Senhor e experimentar o Senhor. Basicamente, nesse versículo, o Senhor está dizendo através do profeta: o meu povo não me conhece e não me conhece porque não me experimentou. E não me experimentou porque se esqueceu da minha lei, porque não leva a minha lei a sério. Se não conhece a minha palavra, não me experimenta. Se não me experimenta, não pode ser meu sacerdote entre as nações. Não pode levar outras nações a me conhecerem, porque Israel mesmo não me conhece. Agora, sabe o que é mais interessante, mas ao mesmo tempo triste de pensar nisso tudo? É que os sacrifícios ao Senhor continuavam acontecendo em Israel. Pois é, você pode ficar surpreso com essa informação, mas é exatamente isso. Havia altares e cultos e sacrifícios realizados ao Senhor em Israel nessa época. De fato, havia muita idolatria. Pessoas adorando Baal, adorando Asherá, adorando os Balaíns, tendo postes ídolos dentro das suas casas. Mas também havia muita adoração a Yahvé. O que acontecia ali era uma tentativa de sincretismo religioso. Veja, o que havia em Israel ali eram 3 problemas. O primeiro deles, o povo não era exclusivo do Senhor. O povo entendia que tudo bem adorar outros deuses e adorar também Yahvé. O povo havia esquecido que lá, quando o Senhor fez a sua aliança com Abraão, o grande patriarca, o Senhor havia estabelecido que nessa aliança eles seriam um povo exclusivo do Senhor. Você vê isso muito claramente também no primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor não aceita corações divididos. O Senhor não aceita lealdades divididas. Porque lealdades divididas, na verdade, não são
lealdades verdadeiras. O povo acreditava que podia sim adorar outros deuses, mas também Yahvé. Em segundo lugar, o problema é que esses sacrifícios, esses cultos que eram realizados ao Senhor em Israel, não eram feitos de acordo com a palavra e a lei do Senhor. O Senhor havia estabelecido Jerusalém como o local de os sacrifícios deveriam ser realizados, no templo mais especificamente. Mas por causa da briga que houve entre as nações, os israelitas se recusavam e criaram seus próprios altares, e inclusive trouxeram os elementos dos outros cultos para o culto ao Senhor. E aí acontece que o povo não adorava o Senhor como o Senhor queria ser adorado. O povo adorava o Senhor como eles mesmos queriam adorar. Eles confundiram quem era Senhor e quem era servo nessa relação. Se ele é Senhor, ele diz como ele quer ser adorado. E se eu sou servo, eu acato. Mas não, o povo queria dizer como serviria e adoraria ao Senhor. Mas em terceiro lugar, o que havia é que o povo fazia sacrifícios, esses sacrifícios ao Senhor, mas não vivia no dia a dia, na prática diária, os mandamentos do Senhor. O povo, como eu disse, explorava o mais fraco, explorava o mais pobre, o povo não tinha misericórdia com os necessitados. É exatamente por isso que o profeta Oséias disse lá em Oséias 6, verso 6, pois eu quero misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor está dizendo, de nada adianta oferecer holocaustos e culto a mim se vocês não me obedecem na prática do dia a dia de vocês. É interessante porque esse verso de Oséias lembra muito o que o profeta Samuel disse a Saul lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Ali, o profeta repreendeu Saul justamente por isso. Ele fazia sacrifícios, mas ele não obedecia a palavra do Senhor. Por isso o profeta diz, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Basicamente, o profeta Samuel estava dizendo para Saul, e Oséias dizendo para Israel, e a palavra do Senhor dizendo para nós, culto ao Senhor só tem sentido se for seguido de obediência. Senão não é culto verdadeiro, é apenas bajulação ao Senhor. Sabe o que é mais triste na história de Israel? Para a gente encerrar, o triste é que eles não ouviram a palavra do Senhor que veio a eles por meio do profeta. O povo continuou nos seus pecados, se afundando e chafurdando nos pecados cada dia mais. E com isso, a nação foi afundando. A nação foi se afundando, empobrecendo e se enfraquecendo cada vez mais. Como Oséias havia previsto, a degradação moral levou ao enfraquecimento do tecido social, e o enfraquecimento do tecido social levou à destruição da nação. Quando a Assíria, o grande império assírio, veio para dominar Israel, Israel já estava muito fraco, já estava se desintegrando sozinho, de maneira que não foi capaz de resistir. E em 722 a.C., a Assíria destruiu Israel e a sua capital, Samaria, completamente. Degradação moral levou ao enfraquecimento do tecido social, que levou à destruição de uma nação. Bom, eu acho que já há muito para a gente aprender para as nossas vidas e pensando na nossa nação nesse tempo que nós vivemos, não é? Para que o nosso futuro individual, pessoal, mas também como nação, não seja o mesmo de Israel, nós precisamos lembrar do que o profeta disse em Oséias 6, verso 3. Ali o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como o sol nascente a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Se nós não queremos que nossas vidas, nossas histórias, nossa nação tenham o mesmo destino de Israel, nós devemos conhecer e prosseguir em sempre conhecer mais o Senhor, até o dia que Ele virá a nós, porque Ele com certeza virá. 3 lições para você levar para a sua vida, se você quer conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Primeira coisa, o Senhor não aceita corações divididos, lealdades divididas.
O Senhor quer exclusividade do nosso coração. Se você serve ao Senhor, é preciso deixar os outros senhorios e as outras idolatrias da vida e servir apenas ao Senhor. Em segundo lugar, ao adorar ao Senhor, nós devemos fazê-lo de acordo com a sua palavra. É Ele quem diz como nós devemos adorá-lo e como nós devemos servi-lo. Se você entregou um dia sua vida ao Senhor, sua vida não é mais sobre você. O Senhor é o Senhor da sua vida. Então viver e adorá-lo precisa ser como Ele quer que nós o adoremos. Mas em terceiro lugar, lembre-se, o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor só tem sentido se for seguido de obediência à palavra do Senhor. Viver uma vida de culto, de cântico, mas sem prática diária de vida, é uma vida vazia. Não é culto nem adoração, é apenas bajulação do Senhor. E o Senhor não quer bajuladores, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se queremos ser verdadeiros servos do Senhor e ter um destino diferente de Israel, devemos viver e seguir a sua palavra. Lembrando, por fim, o que João nos disse. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Obedecer a palavra do Senhor é obedecer e viver no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo que ela nos ensina. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos avisa de tantos erros cometidos no passado para que nós não os cometamos hoje. Por isso, nós pedimos, ensina-nos a viver de acordo com a Tua palavra, Te conhecendo e Te experimentando cada dia mais nas nossas vidas, para que assim nós possamos viver debaixo da Tua paz e da Tua graça, atraindo mais e mais pessoas a Ti. É o que nós oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu acesso, muito obrigado pela sua companhia e que o Senhor abençoe a todos.